Olá, amigas e amigos. Falaremos sobre a educação brasileira na ditadura militar. Esse período em que o Brasil viveu uma ditadura comandada pelos militares durou de 1964 a 1985. Na atividade anterior, falamos sobre a reforma do ensino universitário, que ocorreu em 1968. Hoje falaremos sobre os acordos celebrados entre Brasil e uma agência dos Estados Unidos e a reforma do ensino de primeiro e segundo graus. Os chamados acordos MEC-USAID foram celebrados no início da ditadura militar, de 1964 a 68, e representaram aquilo que o Darcy Ribeiro classifica de transplante de ideias. Na prática, esses acordos reafirmaram a submissão do Brasil às políticas e às diretrizes norte-americanas. É bom lembrar que os Estados Unidos apoiaram o golpe militar de 1964, que derrubou o governo legítimo do presidente João Goulart. Com esses acordos, o governo brasileiro contratou a Agência para o Desenvolvimento Internacional, ou como outros preferem chamá-la, a Agência Internacional para o Desenvolvimento. A denominação MEC-USAID vem exatamente desses contratos que foram feitos entre o Ministério da Educação e Cultura do Brasil e essa agência. A sigla USAID vem de Estados Unidos, o S representando os Estados Unidos, e a ID exatamente a Agência para o Desenvolvimento Internacional. A indagação que se tem até hoje é se no Brasil à época não havia profissionais e instituições competentes para fazerem um diagnóstico sobre a realidade brasileira e apontassem alternativas para a melhoria de nossa educação. Não há dúvidas de que havia um grande alinhamento entre o governo ditatorial brasileiro e o governo norte-americano, um alinhamento com submissão do Brasil perante os Estados Unidos, que estavam numa posição hegemônica. Daí porque a opção do governo militar brasileiro de contratar uma agência externa para essa consultoria na área da educação. Os objetivos dos trabalhos de consultoria em torno desses acordos sinalizaram explicitamente para uma concepção tecnicista de educação. Vejamos toda uma ênfase que foi dada a termos como eficácia, produtividade, desenvolvimento nacional. Na verdade, o grande mote que a ditadura militar utilizou a partir das ideias da AID era de que estava trabalhando uma educação para o desenvolvimento nacional. Vejamos alguns objetivos dos acordos MEC-USAID. Estabelecer uma relação de eficácia entre recursos aplicados e produtividade do sistema escolar, atuar sobre o processo escolar em nível de microsistema, no sentido de melhorar em conteúdos, métodos e técnicas de ensino, atuar diretamente sobre as instituições escolares, no sentido de conseguir delas uma função mais eficaz para o desenvolvimento, modernizar os meios de comunicação de massas, com vistas à melhoria da informação nos domínios da educação extraescolar, reforçar o ensino superior com vista ao desenvolvimento nacional. É bom enfatizar que os acordos, eles não se limitavam ao que nós chamamos hoje de educação básica, mas eles incluíam a educação básica e a educação superior. E a partir de suas orientações, nós tivemos a implantação da reforma universitária em 1968 e da reforma do ensino de primeiro e segundo graus em 1971.
Ao todo, foram celebrados 12 acordos entre o MEC e a AID. E como já falamos, eles abrangeram todo o sistema de ensino. Isso desconsiderando por completo que à época, recentemente, mais precisamente no ano de 1961, havia sido aprovada a nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Os acordos propagavam os ideais do desenvolvimento pacífico e foram celebrados no contexto de conservadorismo, autoritarismo e dependência externa. Atentemo-nos para 4 categorias que estão neste parágrafo. Desenvolvimento pacífico, que foi a ideia propagada pelo governo militar brasileiro, em que pese ao fato de ele ter se instalado por meio de um golpe de Estado. E as outras categorias são conservadorismo, porque tratava-se de um governo conservador do ponto de vista das políticas sociais, tratava-se de um governo autoritário, daí a categoria autoritarismo está presente, e a dependência externa, porque representava exatamente a postura do Brasil perante a política internacional liderada pelos Estados Unidos. Os acordos MEC-USAID forneceram a base teórica e a concepção pedagógica para a reforma do ensino de primeiro e segundo graus, que foi implantada em 1971 por meio da Lei de número 5.692. Com essa reforma, a educação básica brasileira sofreu alterações. Antes nós tínhamos uma estrutura com o primário, de 4 anos, e o ensino médio ou secundário, com 2 ciclos. O primeiro ciclo incorporava o ginásio, o ensino ginasial, de 4 anos. E o segundo ciclo continha 3 anos. Com a reforma de 1971, o primário se transformou em primeiro grau e o ensino médio se transformou em segundo grau, mas com uma diferença no que diz respeito à totalidade de anos de cada grau de ensino, ou de cada nível de ensino. O primeiro grau incorporou o primário e a parte ginasial, então ficou com 8 anos. E o segundo grau ficou apenas com o segundo ciclo, ficando com 3 ou 4 anos de duração. Trazendo para os dias de hoje, o primeiro grau de 8 anos, comparando com a atualidade, nós temos o ensino fundamental. Mas o nosso ensino fundamental de hoje tem 9 anos. Mas vamos fazer esse paralelo, essa comparação. No ensino fundamental de hoje, nós temos os anos iniciais, que equivalem ao primário da reforma de 1971. Já os anos finais do ensino fundamental de hoje equivalem ao ginásio da reforma de 1971. Essa alteração ocorreu com a última LDB, no final de 1996. A Lei 9.394 alterou, mais uma vez, a nomenclatura na estrutura da educação básica brasileira. O que era primeiro grau passou a ser chamado de ensino fundamental. A partir de 2007 até 2009, o ensino fundamental incorporou mais um ano, que era a antiga classe de alfabetização, que pertencia à educação infantil. Então, hoje nós temos os anos iniciais com 5 anos, do primeiro ao 5º ano, que antes era o primário, de 4 anos, da primeira à 4ª série. E hoje temos os anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, que equivalem ao ginásio do primeiro grau, da 5ª à 8ª série. O ensino médio de hoje, com 3 anos, à época era o segundo grau. Na reforma de ensino de primeiro e segundo graus de 71, ele recebeu essa denominação.
ele tinha 3 anos, podendo chegar a 4 anos, em alguns cursos profissionalizantes, como foi o caso do ensino médio normal, que habilitava para o magistério. Chamamos a atenção de todos e todas para um aspecto que envolvia o ensino de segundo grau, que era a oferta da obrigatoriedade do ensino técnico profissionalizante. Portanto, a oferta do ensino técnico se tornou obrigatória e, perante a lei, exclusiva na oferta do ensino de segundo grau. Essa obrigatoriedade, no entanto, foi revogada 11 anos depois, pela Lei de número 7.044 de 1982. Sabemos que, na prática, essa obrigatoriedade enfrentou resistências e dificuldades. Dificuldades pela ausência de estrutura. A deficiência na estrutura se dava em muitas dimensões, passando pela formação de professores, a estrutura física das escolas que não estavam preparadas para a oferta do ensino técnico profissionalizante. Além disso, ocorreram muitas resistências por parte das escolas particulares. Tradicionalmente, a concepção que se implantou na educação brasileira e que à época ainda era muito forte é de que o ensino técnico profissionalizante era destinado para as famílias com menor poder aquisitivo, cujos filhos precisavam entrar logo no mercado de trabalho. Mas para as famílias com o maior poder aquisitivo, a concepção era de que seus filhos deveriam fazer um curso secundário convencional, nesse caso agora com a denominação de segundo grau, para se prepararem para o ingresso no ensino superior. Então ocorreram muitas resistências e de modo que, em meio ao seu insucesso, nós tivemos a revogação dessa obrigatoriedade em 1980. Destacamos também a previsão da oferta do ensino supletivo para um enorme contingente de pessoas que não haviam estudado na idade certa. Também destacamos que antes da aprovação da reforma do ensino de primeiro e segundo graus, foi instituído em 1967 o MOBRAL, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, em substituição à proposta de alfabetização de adultos baseada na pedagogia libertadora de Paulo Freire. É evidente que, em meio a um governo conservador e ditatorial, a proposta de pedagogia libertadora de Paulo Freire não seria aceita. A lei da reforma do ensino de primeiro e segundo graus foi criada por um grupo de trabalho instituído pelo presidente Emílio Garrastazu Médici, no auge da repressão, que tinha por objetivo adequar o ensino ao momento político instaurado pelo golpe de 1964 e às necessidades sociais e econômicas que o governo militar se empenhava em garantir. O ensino de primeiro grau, com a reforma de 1971, foi classificado como obrigatório. Com isso, o poder público ficou com a obrigação de ofertar vagas suficientes para o atendimento da demanda. Na prática, infelizmente, essa obrigatoriedade não foi cumprida a partir do número de vagas que não se constituíram com a suficiência para atender a toda a população em idade escolar correspondente ao primeiro grau. Antes da reforma de 71, o primário era o ensino obrigatório. Atualmente, no âmbito da Constituição Federal e da LDB, o ensino obrigatório ele corresponde da pré-escola, aos 4 anos de idade, até o final do ensino médio. São 14 anos obrigatórios, porque nós contabilizamos os 2 anos da pré-escola, 9 anos do ensino fundamental e 3 anos do ensino médio. Retornando à reforma do ensino de primeiro e segundo graus de 1971. Ela incorporou o ensino primário e o ensino
ginasial. Ela organizou o ensino de primeiro grau em 720 horas anuais, fazendo a comparação com os dias atuais. A partir da LDB de 1996, o ensino de primeiro grau foi instituído com um mínimo de 800 horas anuais e 200 dias letivos. Isso corresponde a 4 horas no mínimo por dia. Então, houve um acréscimo se compararmos com o que foi definido pela reforma de 1971. E a faixa etária de atendimento considerada ideal correspondia dos 7 aos 14 anos. Isso permaneceu porque o ensino fundamental, atualmente com 9 anos, inicia aos 6 anos porque incorporou a antiga classe de alfabetização. O ensino de segundo grau, com a reforma de 1971, foi organizado em 3 ou 4 anos, inicialmente sendo de caráter exclusivamente profissionalizante. O curso de 3 anos ele se organizou em 2.200 horas durante os 3 anos, o que equivale a uma quantidade aproximada de 733 horas anuais. Essa carga horária também é inferior à carga horária atual, vigente como patamar mínimo para a oferta do ensino médio. Atualmente, a carga horária mínima do ensino médio é a mesma do ensino fundamental, ou seja, de 800 horas anuais, equivalendo a 2.400 horas durante um período de 3 anos. Agora, quando o curso se estendia para 4 anos, na reforma de 1971, obviamente que havia um acréscimo na sua carga horária. Neste quadro, nós temos a estrutura aprovada em 1971, distribuída em núcleos, atividades, áreas de estudo e disciplinas, correspondendo ao primeiro e segundo graus. Como núcleos, nós tínhamos comunicação e expressão, estudos sociais e ciências. Elencamos aqui as principais características da Lei 5692. Convido a cada um de vocês para fazer a leitura. Ainda sobre a obrigatoriedade de profissionalização no ensino de segundo grau, ressaltamos que foram enormes as dificuldades financeiras de implantação de laboratórios e de instalação de equipamentos nas escolas. Muitas instituições escolares nunca chegaram a disponibilizar as disciplinas profissionalizantes para os estudantes, gerando uma pressão muito grande para o fim da exigência. Ratificamos que, ainda no período da ditadura militar, foi aprovada a Lei de número 7.044, que entrou em vigência em 1982. Essa lei aboliu a obrigatoriedade da profissionalização do ensino de segundo grau. Com isso, foram promovidas algumas mudanças na estrutura curricular vigente, liberando as escolas de segundo grau da obrigatoriedade da profissionalização, retornando a ênfase deste curso à formação geral. Agradecemos a atenção de cada um e de cada uma de vocês e, para finalizar, ouviremos um pouco da música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, que se constituiu como uma espécie de hino de resistência à ditadura militar. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções.